falando da situação, desta tensão entre os poderes. E agora a gente vai conversar com o líder do PT na Câmara dos Deputados, Odair Cunha, que se junta a nós aqui na tela. Deputado, muito boa tarde, obrigado por poder nos atender. O senhor ainda em Brasília, antes de voltar ao Estado. Queria ouvi-lo sobre essa situação. A gente viu desde a semana passada, já faz uma semana que o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu aquela declaração em relação ao ministro Alexandre Padilha, tratando-o como um desafeto pessoal. E a gente viu esta semana todo um esforço entre também alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal com os presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco e o próprio Lira, para tentar diminuir essa tensão. Queria ouvi-lo qual é o papel do PT para tentar reduzir essa tensão entre os poderes e fazer com que a agenda prioritária do governo consiga avançar no Congresso Nacional. Primeiro, é uma alegria estar aqui com você, quero cumprimentar a todos e todas. É dizer que todo o esforço nosso tem sido na perspectiva de nós garantirmos que a agenda que interessa ao Brasil seja viabilizada na casa. E esse tem sido o esforço do diálogo que a bancada do Partido dos Trabalhadores tem buscado estabelecer com o presidente Arthur Lira e com todos os líderes aqui da casa. Eu acredito que a gente deve despersonificar mais a nossa relação aqui na casa. O problema não é o presidente Arthur Lira. A questão central é que o presidente da casa pode e deve atender demandas da base governista e deve atender demandas da oposição. O que nós precisamos é ter uma base sólida. E este deve ser o esforço do governo e, obviamente, é o esforço também que a bancada do Partido dos Trabalhadores faz aqui na casa, de constituir uma maioria que, independentemente do tema que vier a ser pautado, é preciso haver base. E quem tem base, vota e se posiciona. Antes de trazer a Larissa Rodrigues, que também vai participar aqui da entrevista, deputado, por que esta base, passados 1 ano e 4 meses de mandato do presidente Lula, ainda não está consolidada como em outros tempos esteve? É um problema de uma nova configuração do Congresso Nacional ou o governo tem encontrado mais amarras, como, por exemplo, a discussão sobre liberação de emendas para os parlamentares, o quanto o Congresso Nacional passou a ter maior poder de decisão sobre o destino dos recursos públicos, aqueles que ainda são discricionários? Na nossa compreensão, a questão central é que o que interessa essencialmente ao governo tem sido aprovado nessa Casa Legislativa. Foi assim em 2023, foi antes do presidente Lula assumir. Nós aprovamos a PEC da transição. É claro, neste momento, nós temos uma agenda que precisa ser tratada, que tem a ver com a desoneração de municípios, tem a ver com o PES, que é um programa que interessa o setor que foi atingido durante a pandemia. Enfim, tem desoneração de setores da economia que estão pendentes de aprovação e debate nas duas casas legislativas. Ou seja, nós temos uma agenda intensa que precisa ser enfrentada. Temos a regulamentação da reforma tributária, são temas que estão na ordem do dia e precisam ser enfrentados tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Mas a minha compreensão, olhando para o que foi votado no ano de 2023, é que a base do governo está consolidada. Agora, nunca é uma base tão sólida quando o assunto envolve temas de natureza mais ideológica. Esse sim é um novo perfil, tanto da Câmara como do Senado Federal, que precisa ser considerado quando os temas forem debatidos. Agora sim, Larissa Rodrigues se junta a nós aqui, deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, líder da bancada do PT. Larissa Rodrigues. Tudo bem, deputado, líder, boa tarde, obrigada por falar com a gente. Líder, a gente vem acompanhando ali, para além dessa dificuldade da base, mas algumas pautas que acabam sendo priorizadas ou não de acordo com a articulação, digamos assim. Essa semana entrou na pauta com urgência 2 projetos em especial relacionados ao MST. Um deles, inclusive, ainda nem foi votado na CCJ, mas já tem uma urgência ali, pelo menos, para ser aprovado, que é
é aquele que dá 48 horas para a retirada de invasores depois de uma decisão judicial. Eu queria saber especificamente sobre o trabalho de tentar barrar esse tipo de projeto que vai contra o que o governo prega, pelo menos. Como que isso está acontecendo? Há expectativa de alguma aprovação desses projetos num curto prazo? Isso já foi debatido com o presidente Arthur Lira? Cortou o final, mas eu creio que eu compreendi o que você disse. A questão central é que este tema, por exemplo, infelizmente é um tema que vem carregado com um viés ideológico que não corresponde à realidade dos fatos. O governo do presidente Lula é contra qualquer tipo de invasão. O que nós admitimos, um diálogo com os movimentos sociais, é ocupação de terras improdutivas. Mas como não há um ambiente saudável para que o debate seja feito, muitas vezes as pessoas não estão dispostas a ouvir o argumento do outro e os temas acabam sendo aprovados aqui na casa. Larissa, quer fazer mais uma pergunta? Aproveitar a oportunidade, líder, nos informaram também que foi discutido uma possibilidade de criar um grupo de trabalho para discutir as prerrogativas parlamentares, como também mudanças ou mesmo extinção do foro parlamentar. O senhor acredita que isso de fato vai sair do papel? O governo já tem alguma estratégia para indicação, para tentar também? Qual a opinião, da liderança do governo em cima disso? Nossa percepção é que há uma possibilidade, sim, de discutir as prerrogativas do parlamento, da Câmara e do Senado, pode-se até discutir a prerrogativa de foro, mas é claro que houve da nossa parte uma disposição de se discutir o tema. Agora, é claro, nós queremos ver quais são as propostas que efetivamente esse grupo de trabalho vai produzir. E a partir do conteúdo, nós vamos nos posicionar a favor ou contra, dependendo do que for proposto no grupo de trabalho. Deputado, antes de liberá-la, deixa eu fazer uma última pergunta, porque muito dessa tensão que tem se visto na Câmara, o senhor mesmo disse, o problema não é o presidente da Câmara, Arthur Lira, muito da configuração do Congresso Nacional, as questões ideológicas, mas já está se avizinhando a sucessão à presidência da Câmara. Quando o PT deve definir o seu debate e que candidato apoiar para a sucessão da Câmara? Eu sei que ainda não tem um nome claro nesse processo e ainda muita água tem para rolar. Mas como o senhor imagina que vai ser o papel do PT? Vai ser fazer com que o governo consiga determinar um nome forte para disputar a presidência da Câmara? Ou a tendência é se repetir o que aconteceu 2 anos atrás, quando praticamente todas as bancadas, incluindo o PT, se juntaram à reeleição de Arthur Lira? Primeiro, preciso ter clareza que o presidente da casa não é líder do governo nem líder da oposição. O presidente da casa precisa garantir o funcionamento democrático da instituição. As forças políticas partidárias se organizam e, a partir dessa organização, eles viabilizam a aprovação ou a rejeição das matérias. O presidente ele precisa ser um árbitro e é isso que nós vamos buscar. Que haja um presidente sóbrio, que seja árbitro. E, veja, a discussão interna da bancada do Partido dos Trabalhadores vai se dar no momento adequado. Eu digo sempre que, em política, prazo existe para ser cumprido. A eleição será 1º de fevereiro de 2025. Até lá, como você bem assinalou, Yuri, nós temos muito tempo e muito prazo para dialogar. Até lá, nós temos uma agenda intensa a ser debatida aqui. Nós temos um árbitro constituído, nessa figura de linguagem que eu usei, que é o presidente Arthur Lira, e o governo precisa constituir, então, portanto, a sua base para ver efetivamente as propostas que ele defende aprovadas aqui na casa. Deputado Odair Cunha, muito obrigado pela entrevista aqui, deputado pelo PT de Minas Gerais e líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Espero que seja a primeira de várias outras entrevistas aqui conosco no Brasil Meio Dia. Agradeço também Larissa Rodrigues por me ajudar na condução aqui dessa conversa. Obrigado, Yuri. Obrigado, Larissa. Obrigado.